Há muito tempo atrás, ele partiu de sua casa em direção ao nosso mundo. Diretamente da constelação de Pégasus, ele viajou em sua nave, atravessou buracos de minhoca, nuvens de asteroides, supernovas e outros desafios inimagináveis para chegar a este complexo planeta azul. Ficando por décadas escondido entre nós, ele decidiu se tornar conhecido publicamente pela primeira vez no ano de 2010, quando se comunicou com um jornalista de uma emissora brasileira. Naquele dia, ele revelou, além de muito da sua personalidade, também a sua missão por aqui. Confira agora, ou relembre caso já tenha visto, o exato momento da revelação que chocou o mundo. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância percorrida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão. A partir daquele momento estava claro que nada mais seria igual. Havia um mundo antes e um mundo após Bilu. Aquilo mudou os paradigmas da humanidade de forma sem precedentes. Depois de tanta repercussão, Bilu não teve alternativa senão esperar os ânimos abaixarem. A situação ficou deveras tensa, e então por mais de uma década, nada mais foi ouvido em relação ao jovem Bilu. Mas isto mudou. Agora, em um momento de crise, Bilu foi contactado por uma agência super secreta para formar uma equipe de indivíduos controversos e defender o mundo de ameaças inomináveis que estão além do controle da humanidade. Sendo assim, o primeiro membro da nossa renomada equipe é ele, ET Bilu. Você é conhecimento. Então é isso aí, galera. Como vocês podem ver, o primeiro personagem a fazer parte desse universo aí. Universo esse que não tem nome ainda, então fica esperto lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue, tá aí na descrição o arroba para você ir lá e seguir. Lá eu vou colocar enquetes pra gente votar no nome dessa equipe que a gente vai fazer, beleza? Então tá aí, ET Bilu é o primeiro personagem e vamos para o que interessa. Como vocês já sabem, a ideia de fazer esses personagens totalmente despirocados é poder falar sobre o processo de criação da prod. Então eu tô aqui com uma cartilha e eu vou passar para vocês passo a passo como a gente chegou nesse visual aí, beleza? Então é o seguinte, o primeiro ponto em qualquer criação da prod é o arquétipo, a gente vai atrás de arquétipo. No caso do ET Bilu, a gente estava partindo do Caçador de Marte, esse foi o nosso personagem base. Qual é o arquétipo do Caçador de Marte? ET. Então junto com o ET já vem um monte de coisa. Pele verde ou pele cinza são coisas tradicionais desse arquétipo, conhecimento avançado, tecnologia e algumas coisas a mais, beleza? Então vocês já podem ver que isso já começou a dar a forma, claro, totalmente uma cópia clara do Caçador de Marte, eu não sou nenhum desenhista, então tá aí, esse foi o primeiro ponto, ir atrás de um arquétipo. Com o Caçador de Marte a gente já tinha isso, beleza? Segundo ponto, visual de rosto, por quê? O visual de rosto é aquilo que vai diferenciar o seu personagem entre ser um produto forte ou não. Claro, a gente tá falando aqui de personagens, quando a gente for fazer essa nossa equipe aqui da galhofa, são personagens que a gente está encarando como se a gente tivesse a pretensão de jogar eles no mercado como os nossos principais, aqueles que vão vender muito e a gente vai querer fazer a nossa vida com isso. Então, por que o visual de rosto é muito importante? Vamos imaginar o Capitão América.
Se liga nesse formato em silhueta, em vetor do Capitão América. Se você observar, o A ali, ó, por exemplo, ele já serve como uma marca do Capitão América, ele serve como uma identidade. Então, o visual de rosto, quando a gente fala, é você criar uma forma de vetorizado, você deixar o seu personagem mesmo vetorizado inconfundível. Então você pega o Gatuno e vetoriza, você consegue saber, por causa daquele focinho aqui que ele tem desenhado, as orelhas têm um desenho peculiar, o risquinho na testa, e você vai perceber que na Prodigy sempre tem, para esses principais personagens nossos, algumas coisinhas que a gente coloca que você, se você vetorizar, deixar tudo preto e branco ali, sem fundo e tal, você vai ver que existe um formato único. E é isso que ajuda a transformar o seu personagem numa marca. E aí o que a gente fez? Na hora de colocar o nosso ET Bilu, você pode ver na foto aí do nosso ET Bilu, que nas imagens que foram feitas pelas emissoras, ele tá sempre com 2 risquinhos ali que não dá para ver muito bem, parece ser uma sombra, não dá para saber exatamente o que é aquilo. E aí eu traduzi isso para os 2 riscos como se fossem listras de verdade no rosto dele. Porque se a gente vetorizar o nosso querido amigo ET Bilu, a gente vai ter um rosto único, com esses 2 riscos cobrindo ali. Então vamos supor que esse personagem ridículo tivesse de fato a pretensão de se tornar um produto, licenciar camisetas do nosso ET Bilu, o que seria ridículo demais. Mas vamos supor que essa realmente é a intenção. A gente conseguiria fazer com que, como se fosse automático para as pessoas, que aquela silhueta de rosto, aquele vetor se trata do nosso ET Bilu, beleza? Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto são as cores, galera. Parece ser aleatório, mas as cores têm que ser escolhidas sabiamente. Se vocês olharem nessa roda de cores que eu vou deixar aí, vocês vão ver que cada uma tem significados, é um conjunto de significados. Claro, é muito mais complexo. Conforme você vai misturando tonalidades, vai ficando mais complexas as explicações. Mas enfim, vocês podem ver que eu escolhi aí o laranja, o roxo e o verde tradicional do arquétipo de alienígena, beleza? Por que laranja e roxo? O roxo ele está diretamente ligado à imaginação, a coisas universais, meditação, a uma parte até da consciência. Então, por se tratar de um alienígena, a gente saber que tem essa questão é meio que intrínseca do alienígena, ter uma mente acima, elevada, ele ter algo meio relacionado à intuição, né, ao conhecimento. Então eu decidi colocar essa linha, esse detalhe do roxo na parte de dentro, do peito dele ali, misturado com o laranja. O laranja é o que traz a questão do otimismo, da criatividade, do entusiasmo. Por que isso? Porque vocês podem se lembrar que o ET Bilu fala que ele mesmo é muito brincalhão. O Bilu gosta de brincar? Ele é um jovem, ele só tem 4.010 anos, então nada mais justo do que ser um ET de conhecimentos esotéricos, coisas universais, meio misteriosas e ao mesmo tempo ser muito divertido, muito brincalhão, como ele mesmo falou. Então foi por isso que eu escolhi essas 2 cores principais e o branco vai na capa. Caso você não tenha entendido, porque o desenho é tão genial que às vezes você não captou a mensagem, entendeu? Mas enfim, essa parte branca é uma capa que vai se alongar lá para baixo. Eu não desenho o resto porque eu não tenho capacidade. Mas enfim, por que a capa é o branco? Porque o ET Bilu ele veio pela paz. Então, o ET Bilu tem que ter essa parte branca e é muito importante. Esse não é um ponto primordial que a gente vai atrás logo do início na Prod, mas é muito importante quando você for criar seu personagem, se você tem grandes pretensões para ele ou não. Na verdade, se você puder fazer o melhor, faça. Mas é você pensar nas linhas de movimento. E a capa de um super-herói como é a do ET Bilu, ela serve como linha de movimento. Ela serve como uma maneira de você dar fluidez nos momentos de ação e esse tipo de coisa do seu personagem, beleza? Então é isso. E o último e quarto ponto que é importante nesses primeiros estágios da criação de um personagem é o logo no peito. Muitos de vocês mandam mensagens pra gente falando assim, pô, precisa do logo do peito, isso é uma coisa meio batida, é uma coisa meio ultrapassada, e aí entra naquilo que eu falei lá no começo, das explicações aí. A gente está encarando como se esses personagens, os primeiros 7 que eu vou apresentar aqui nessa liga ridícula, eles são com a pretensão de ir para o mercado e se tornarem a nossa Liga da Justiça, os nossos Vingadores. Então a gente tem a ideia de sobreviver com esses caras, o que eles vão vender de produtos e tal. Então por isso que o logo precisa estar, galera. Quando você tem um personagem que você quer que ele seja o seu foco de vendas, que você vai conseguir fazer os travesseiros, camisetas e tal, é para isso que serve uma logo. Não só para ser aquela coisa antiga e old school dos quadrinhos, mas é para ele poder vender produtos para você. Então você pode ver que os personagens da Prod, eles tendem a ter esse logo se a gente acredita que eles têm esse potencial de vendas.
né? Seria esse o caminho. Como a gente está encarando que o nosso querido ET Bilu tem esse potencial de vendas nessa nossa suposição, a gente precisava de um logo. E aí, obviamente, eu não fui muito atrás de fazer algo bem trabalhado, eu fui atrás da frase tradicional do ET Bilu. Qual é a missão do ET Bilu? Busque conhecimento. Onde está o conhecimento? Nos livros. Então, o ET Bilu usa o símbolo do conhecimento, um livro no peito. Caso você não tenha entendido, é isso aí. Isso aqui é... isso é um livro, acredite se quiser. Beleza? Então, agora nós vamos para a última parte, que já não é nem uma questão da criação da prod, isso aqui é muito mais do que você quer ver personagem. Existe um conceito, eu vou falar mais pra frente sobre isso, mas é os poderes. Quais são os poderes do ET Bilu? Primeiro poder, o ET Bilu tem o poder de criar moitas para se esconder, é isso mesmo. Então se ele tá no lugar, ele consegue conjurar moitas, então ele meio que faz um ilusionismo e cria moitas ali na frente para ele poder se esconder e ficar ali no meio que stealth dos seus inimigos, beleza? Agora, se ele tá no meio de um cenário urbano, azar dele, ele só consegue criar moitas mesmo. Caracas. Segundo poder, ele consegue gerar escudos através dessas moitas. Então ele cria as moitas na frente dele para se proteger também, inclusive, não só para se esconder, o que é bem útil para um herói do tamanho do ET Bilu. Terceiro poder, como vocês viram no vídeo, ele pode levitar e voar. Claro, não seria um ET poderoso se ele não pudesse voar por aí, certo? Subiu! Quarto, ele consegue soltar raios de luz, coisa que também estão na filmagem, beleza? Então ele consegue gerar esses raios e atacar os seus inimigos com essas energias. O quinto poder dele tem muito mais a ver com a sua mentalidade. Por mais de ser uma criança, apesar dele ser uma criança e ter apenas 4.010 anos, ele já tem um conhecimento de 4.010 anos. Então ele tem um conhecimento galáctico, ele tem um conhecimento cósmico que vai muito além do que nós seres humanos conseguimos imaginar. E sexto poder, não é na verdade um poder, é uma característica, ele é muito brincalhão, ele mesmo falou isso. Então é isso, galera, ficou aí o nosso ET Bilu. Conta aí embaixo o que você achou dessa coisa, eu peço desculpas por tudo, ficou ridículo isso, mas eu acho que deu para fazer um resumão de processo de criação. Eu vou adicionando e mudando informações sobre como a gente faz em cada personagem que for lançado, então fica atento quando eu lançar nessa mesma playlist os próximos personagens, beleza? Deixa o likezinho aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações para ficar atento pro próximo personagem, beleza? Falou!